Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 19 de maio, e uma semana que começa com a repercussão, a decisão da Moody's de sexta-feira, depois do fechamento do mercado, de fazer um downgrade, né, de cortar a nota de crédito dos Estados Unidos do AAA para AA1, que é um nível abaixo. E assim, é difícil, obviamente, você adivinhar qual vai ser a reação do mercado, mas o que os números mostram agora, nesse exato momento, é uma reação bastante negativa para esse rebaixamento, apesar de vários. Isso me surpreende um pouco por alguns motivos que eu vou citar já, mas vamos lá. O S&P 500 futuro em queda de 1,13 nesse momento, e o Nasdaq futuro também em queda de 1,5, apontando aí para um começo de semana um pouco menos auspicioso para esta semana que começa agora, no dia 19 de maio. E a Moody's está, argumenta ali que o problema é o fiscal americano, que está muito descontrolado, a dívida, aquela coisa toda. Mas o que é surpreendente, na verdade, nesse caso do mercado, é porque essa mudança de nota ela não muda praticamente nada, né? O mercado americano continua sendo, a dívida americana continua sendo investment grade, né? Tem grau de investimento, não é no nível mais alto, mas um dos níveis mais altos, e vem depois de 2 rebaixamentos, né? O S&P rebaixou os Estados Unidos em 2011 e a Fitch em 2023, né? Quer dizer, sei lá, 14 anos depois, a Moody's a atrasada se mexe e rebaixa os Estados Unidos. Mesmo assim, aparentemente, o mercado se assustou ou está tradando em cima dessa notícia, né? E começa a semana bastante pessimista aí, com o desenrolar desta nota. Porque o que eu falava que a nota não muda muito, que, por exemplo, se você pegar, tem uma matéria no Financial Times desse fim de semana, muito boa sobre esse assunto, falando, olha, se você pegar o BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, o número que ele usa lá, os graus as notas, né, que ele utiliza para calcular risco de solvência, etc. e tal, não muda até você ir ao limite ali do grau de investimento, basicamente. Então, isso proporcionalmente assim não faz nenhuma diferença nesses cálculos. As empresas também não têm prêmio de crédito aumentado em função disso. Então é mais aparentemente, né, posso estar falando besteira aqui, mas aparentemente é mais uma reação só do mercado tradando aí essa história da redução de nota dos Estados Unidos, né? Mas sinceramente não muda muita coisa. Está em conjunto, né, com uma discussão ali orçamentária nos Estados Unidos de corte de impostos que passou no domingo e que na sexta-feira tinha sido reprovada na primeira comissão, ali vai a plenário agora. Tinha sido reprovada inclusive por republicanos, né, do partido do Trump, que achavam que alguns cortes de gastos tinham que ser maiores, e foi aprovada no domingo, vai a plenário, e isso tudo coloca essa ideia da nota também num lugar aí que tem mais ruídos, né, porque tem a política toda se movimentando em volta disso, para saber como é que vai ficar. Se você corta impostos, você vai ter que cortar despesas também, né? Porque obviamente a sua receita vai ser menor, apesar da história do Trump de que está, arrecadando muito dinheiro com as tarifas, né? As coisas não são bem assim. Inclusive o Trump mandou um recado aí para o CEO do Walmart, o Doug McMillon, que tinha falado que não consegue absorver os custos que estão crescentes em função das tarifas, né? Quando ele importa os produtos que ele vende no Walmart.
e o Trump disse a ele que ele devia engolir as tarifas, né? O jeitinho delicado de Donald Trump de falar para ele agasalhar esse custo a mais. Obviamente isso não existe, né? Isso sempre é repassado de uma forma ou de outra, ou completamente, ou pelo menos um pedaço, né, desse preço. Quem vai pagar dessas tarifas é o consumidor americano, né? Então a gente já sabe disso, a gente viu isso aqui, não teve empresa assumindo a tarifa das blusinhas, porque no fim das contas ela só existe para ser recompensada pelo trabalho que ela está fazendo. Então esse custo vai sim ser repassado para os consumidores. Beleza? Tem uma coisa interessante que saiu também esse final de semana, ontem, até saiu na Bloomberg Linha, se alguém quiser procurar, é uma matéria, o título é O Fim da Estagnação, bancos de Wall Street apostam na retomada dos mercados emergentes. Saiu primeiro na Bloomberg Internacional e na Bloomberg Linha Brasil, saiu ontem à tarde, se não me falha a memória, e aí fala que o Bank of America, o Morgan Stanley e o Franklin Templeton apostam que chegou a hora dos emergentes, né? Que os emergentes devem, como é que se diz? Devem surfar aí uma grande onda de crescimento que não aconteceu aí nas últimas década e meia, nos últimos 15 anos. É bom lembrar que alguns desses já tinham feito essa previsão uns 2 anos atrás, não tinha acontecido nada, mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, é que apesar de falar em emergentes, o Brasil, por exemplo, não aparece nessa matéria, né? Estão falando mais de China, Índia e Filipinas, então não se alegre tanto que talvez não seja a nossa vez ainda, né? O Ibovespa talvez ainda demore um pouco, embora muita gente aposte que isso vai acontecer muito em breve. Falando sobre o Ibovespa, teve um caso de gripe aviária que fez com que as importações ou as exportações de frango para a China fossem suspensas, não só para a China, viu? Além da China, que responde por mais de 10% das importações do frango brasileiro, aqui nas Américas, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai também suspenderam, México também suspendeu, África do Sul, na África, óbvio, na Ásia, Coreia do Sul e China também suspenderam, e a União Europeia também suspendeu a compra de frango brasileiro em função desse caso aí de gripe aviária lá no Rio Grande do Sul. A perda estimada aí pelo Ministério da Agricultura é de 100 a 200 milhões de dólares por mês, caso como é que se fala, essa suspensão de compra de frango brasileiro não seja revista, né? Entre o pessoal aí que é listado em bolsa, 12 plantas da Seara, que é uma marca da JBS, 3 da JBS Aves, além de 10 da BRF, o que me lembra uma história muito boa que na sexta-feira a gente falava sobre aquela troca de ações entre Marfrig e BRF. Eu falava, olha, e você vê isso aqui, eu até vou ver se eu consigo falar um pouco mais sobre isso amanhã na nossa live, mas você vê que isso é o framing, né? O que é o framing, né? Na ciência comportamental é você analisar uma coisa pela forma como lhe é apresentada, né? Ou como você apresenta a si mesmo. E no caso eu falava, olha, as ADRs da BRF estão em queda de 15% porque a razão de troca entre as ações era para cada uma ação da BRF você ia ganhar 0,85 da Marfrig, você fazia a conta, dava certinho ali 15%, 16% de queda. E falei, olha, pode esperar que no pregão de sexta-feira a gente então pode ver, vou até achar aqui como é que fechou, mas a gente pode ver uma queda também da BRF por volta aí de 15% para ajustar esse preço, já que você já sabe que vai ter essa troca de preços entre a troca de ações entre BRF e Marfrig. Eis que, no fim das contas, Marfrig disparou, né? 21% e BRF, deixa eu ver se eu acho aqui BRF rapidinho. A BRF, cadê? Tá aqui, ó.
subiu 0,78%. Porque, obviamente, e aí que eu estou falando do framing, olha, uma podia cair ou a outra subisse. A outra subisse, aquela que ficasse parada, né? Se a BRF ficasse parada, relativamente, ela teria perdido lá os 15%, 16%. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Marfrig disparou mais de 20%, 21,47%, foi isso que eu falei agora há pouco? Deixa eu ver aqui rapidinho. 21,35% na sexta-feira, enquanto BRF ficou parada, né? Então, você vê que a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás para analisar as coisas com um pouco mais de calma e prestar um pouco mais de atenção. Porque, por exemplo, se você vendesse BRF logo no começo do pregão, esperando por essa queda, você ia acabar se dando mal, porque, no fim das contas, isso não só não aconteceu, quanto o Marfrig, você teria perdido essa pernada de alta da Marfrig na sexta-feira. Isso é só um parênteses aqui, mas hoje, obviamente, essa parte aí do frango pode afetar as ações da BRF e da Marfrig agora que estão juntas, né? Então, isso pode ser um elemento aí para puxar um pouco dos preços para baixo. Só mais duas notícias aqui rapidinho. Aquela consulta que o governo está fazendo sobre INSS com aposentados e pensionistas para saber se alguém tem dúvidas, né, ou acha que foi lesado por esse golpe aí dos descontos no INSS. Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas já apontaram irregularidades na opinião delas, né? Pode ter gente aí que assinou, né, é verdade, e não lembra, né? E aí tá achando que não, então vou aproveitar aqui, coloco, ou tá dando golpe mesmo, né? Pagou tudo isso porque queria e agora falou, vou falar que é golpe e recebo meu dinheiro de volta e pronto, né? Também tem esse tipo de coisa aqui. Mas o importante aqui é falar o seguinte, 1,5 milhão de pessoas já acusaram o golpe e aí você tem cada vez mais força para a CPMI ser instalada, né? O Davi Alcolumbre aparentemente já avisou a Gleisi Hoffmann que não vai ter como barrar essa CPMI, mas está tentando pelo menos atrasar um pouquinho a CPMI para ver se diminui um pouco como é que se diz, o momentum, né, dessa discussão. É claro que isso não tem muito efeito, provavelmente tem outra negociação correndo aí paralelamente, porque no fim das contas a hora que começa a CPMI, aí, amigo, ganha força sozinha ou não, né? Mas em geral ganha força sozinha, como vocês já ouviram várias vezes no Congresso. Quando você tem a CPI, você sabe como começa, mas você nunca sabe como termina. Além disso, um evento que é bom de a gente ficar de olho hoje é uma fala do nosso querido Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, num evento do Goldman Sachs, agora às 10 horas da manhã, vai ter transmissão pelo YouTube para quem quiser assistir, e isso pode ajudar a sepultar aí de uma vez por todas as apostas de 0,25 de alta em junho para a taxa Selic, e pode deixar bem clara a intenção, né? As falas do Galípolo podem deixar claras as intenções aí do Copom de encerrar o ciclo de alta em 14,75% para a Selic ao ano. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta segunda-feira. A gente se vê amanhã na nossa live. E até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!